Capítulo 916. Ao ver esta serpente emplumada enrolada nas profundezas da névoa negra, e um rosto no topo da figura imponente, Azik ficou surpreso. Depois disso, o canto da testa latejava como se ele tivesse levado um golpe na têmpora, dividindo a cabeça em duas. Em meio à dor insuportável, várias cenas não contíguas passaram por sua mente. Era uma serpente emplumada com um rosto idêntico ao dele, até nos mínimos detalhes. Acima de uma terra silenciosa, havia incontáveis cadáveres pálidos. Flutuando no ar, havia nuvens empilhadas com ossos provenientes de diferentes espécies. Tentáculos negros que saíam do chão, com olhos que lembravam peixes mortos na ponta de cada tentáculo. Um corpo espiritual transparente foi puxado à força para fora de seu corpo. Após essas cenas brilhantes, um par de olhos brancos flamejantes que estavam à beira da extinção olhou por cima. Uma pena branca manchada com óleo amarelo caiu, dividindo o corpo espiritual transparente de Azik em dois. Uma das partes de repente voou e mergulhou dentro da nuvem de ossos. A parte restante se fundiu com um acessório dourado que apareceu do nada. Em meio às chamas brancas pálidas, materializou-se novamente em um corpo de carne e osso. Esta cena foi como o martelo de um deus do trovão atingindo a mente de Azik, repetidas vezes, tornando a dor dificilmente suportável. Ele levou a mão à cabeça enquanto seus joelhos cederam gradualmente quando ele se ajoelhou na escada. Ele finalmente se lembrou de tudo o que havia acontecido e entendeu o motivo pelo qual estava constantemente morrendo e revivendo, sempre perdendo suas memórias e tendo que recuperá-las todas as vezes. Sua alma não estava completa. Da mesma forma, Azik também entendeu por que a serpente emplumada que suprimia todo o espaço nas profundezas da névoa negra tinha um rosto idêntico ao dele. Era ele. Esse era o outro Azik Eggers. E tudo isso foi uma tentativa oculta antes da queda da morte. Se existissem almas costuradas, naturalmente haveria a divisão das almas. Naquele momento, a louca e poderosa morte aparentemente previu seu resultado. Não querendo morrer tão fácil, ele secretamente dividiu a alma de seu filho, o cônsul da morte do Império Balan. Ele tirou metade e usou outro item como substituto, costurando-o com a alma de Azik. Era um mistério se era um arranjo deliberado da morte, ou se era uma consequência não intencional do projeto da morte artificial do episcopado luminoso. A meia-alma que havia sido tirada da morte artificial havia se fundido com o alvo do projeto de morte artificial, a singularidade do caminho da morte. Isso fez com que este último ganhasse certas habilidades inatas à medida que começou a influenciar Beyonders de alta sequência do caminho do colecionador de cadáveres que falharam em seu avanço. E para a outra metade, embora tenha havido uma substituição que a impediu de ficar incompleta, a alma incompleta resultou em repetidas mortes e ressurreições, assim como a sequência 4, imortal. E devido ao acessório dourado dentro de seu corpo, e ao chamado da outra metade alma, Azik, que começava uma nova vida a cada encarnação, recuperaria gradualmente suas memórias passadas com o passar do tempo. No passado, a morte artificial tentou identificar o motivo, mas devido à recuperação natural de suas memórias, muitas vezes já estava perto da morte mais uma vez. Ele não foi capaz de realizar nenhuma investigação aprofundada. Além disso, o projeto da morte artificial do episcopado luminoso foi suspensa nos últimos séculos. Foi apenas recentemente que eles obtiveram algum nível de sucesso. Foi por isso que ele nunca encontrou a resposta. Em algum momento, as mãos de Azik deixaram sua cabeça. Elas foram colocadas na escada enquanto sua garganta produzia uma voz que não soava humana.
Gotas de suor escorreram por sua testa e atingiram os degraus de pedra à sua frente. Elas se espalharam em uma camada de óleo amarelo claro, crescendo em densas penas brancas. Naquele instante, ele sentiu a outra metade de sua alma chamando, assim como seu desejo. Os dois eus que estiveram separados por mais de 1000 anos estavam ansiosos para se fundirem como um só, para serem inteiros novamente. Não, Azik murmurou de dor, sem vontade de levantar a cabeça ou estender a mão direita. Ele tinha visto isso claramente. Ele, como uma serpente emplumada, não tinha razão alguma. Estava cheio de extrema frieza e loucura. Se ele se tornasse um com ele novamente, provavelmente seria imediatamente restaurado ao seu estado de cônsul da morte de antes. Ele pode até se tornar uma falsa morte que só tinha divindade com zero humanidade. Ele esqueceria tudo, esquecendo todos que um dia ele amou. Não, a garganta de Azik espremeu a mesma palavra novamente. Irresistivelmente, ele levantou o pescoço pouco a pouco enquanto escamas negras e sombrias apareciam. Em sua testa, algo que ganhou vida própria se projetou. Sua testa rachou quando uma abertura sangrenta apareceu. Uma lasca dourada de luz foi emitida do nada, tomando forma dentro da carne e do sangue. Este antigo acessório feito de ouro tinha o formato de um pássaro alto e esguio. Chamas brancas pálidas emanavam ao seu redor na forma de penas. Dentro de seus olhos de bronze, havia camadas brilhantes de luz que formavam separadamente uma porta misteriosa e ilusória. No momento em que apareceu, Azik soltou um grunhido doloroso. Ele levantou a cabeça completamente quando 2 feixes de chamas brancas pálidas explodiram em seus olhos que haviam experimentado muita coisa. Nas profundezas da névoa negra, a ilusória e real serpente emplumada endireitou seu corpo. Ela esticou a cabeça enquanto os 2 rostos idênticos de tamanhos diferentes se entreolhavam em silêncio. Enquanto 4 chamas brancas pálidas saltavam, pouco a pouco, Azik, cujas mãos estavam no chão, lutou para se levantar com uma expressão distorcida. Lentamente, ele caminhou até a serpente emplumada conhecida como morte artificial. Quando ele se aproximou, todo o mausoléu começou a tremer. Os arredores ficaram transparentes, refletindo um mundo com inúmeros esqueletos e sombras. Braços ensanguentados, vinhas preto-azuladas com rostos de bebês e tentáculos viscosos com olhos de peixes mortos ou 2 fileiras de dentes afiados rasgaram a fronteira entre a realidade e o ilusório, chegando ao mausoléu. No entanto, eles se agarraram diretamente ao chão sem ousar se mover. Balan Leste, cidade de Colan. Dali Simone, que estava correndo para o local de seu próximo alvo, de repente parou e segurou a cabeça. O que está errado? O capitão da equipe de luvas vermelhas, Sost, perguntou perplexo. Dali franziu a testa ligeiramente enquanto respondia, aparentemente em devaneio. Eu ouço vozes estranhas. Posso sentir o chamado que vem de um lugar desconhecido, até desejo me ajoelhar no chão. O resto de vocês consegue ouvir? Sost perguntou prudentemente aos outros companheiros de equipe. Assim que Leonard Mitchell balançou a cabeça, ele ouviu a voz ligeiramente envelhecida em sua mente. Olhe para o mar Berserk. Leonard subconscientemente virou seu corpo e olhou na direção do porto em direção ao distante mar Berserk. Ele viu uma faixa de escuridão pura e negra. Não houve vendavais, ondas enormes, nuvens escuras, relâmpagos, chuva torrencial ou luz solar. Embora Klein estivesse com os olhos fechados, sua excelente percepção espiritual permitiu-lhe sentir o que estava ao seu redor. Quando ouviu os murmúrios e gritos dolorosos que soavam como o do Sr. Azik, ele pôde sentir o silêncio aparentemente corpóreo e a aura da morte. O que está acontecendo?
Embora a morte artificial nas profundezas do mausoléu não tenha atacado o Sr. Azik, ela lhe infligiu efeitos adversos? A mente de Klein disparou enquanto ele se sentia ansioso e preocupado. Sua intuição espiritual lhe disse que o que estava para acontecer não era algo que ele desejasse ver. No entanto, não conseguia descobrir o que poderia fazer. Ele nem se atreveu a abrir os olhos para ver o estado atual do Sr. Azik ou o que quer que tenha encontrado. Este não era um problema que pudesse ser resolvido com mera coragem. Era uma diferença na ordem natural da vida, uma lacuna intransponível. De repente, Klein teve uma forte sensação de desamparo. No entanto, ele não desistiu enquanto se esforçava para pensar em quaisquer itens que pudesse ser útil. Fome rastejante? Não, está em um nível completamente diferente. Não vai adiantar nada. Sentença de morte? Pior ainda. As viagens de Groselha? Eu não trouxe. Nem trouxe a carta do Imperador das Trevas e a carta do Tirano. Amuleto Sifão do Destino. Sim, o amuleto Sifão do Destino. Klein ficou encantado ao formular um plano. Era usar o amuleto Sifão do Destino para trocar temporariamente seu destino com o Sr. Azik. Ele sofreria a influência criada pela morte artificial em seu lugar. No mínimo, ainda tem uma chance de reviver. Quanto ao Sr. Azik, as mortes que sofreu anteriormente não seriam decorrentes dos danos infligidos. Quem sabe se ele conseguirá despertar novamente em tal situação? Klein não considerou se o amuleto Sifão do Destino era eficaz em Azik e na morte artificial. Ele só queria tentar. Ergueu a mão direita e enfiou a mão no bolso. Então, houve um atraso em suas ações. Seu braço subiu um pouco antes de pousar de volta ao local original. Ele congelou por um momento como se tivesse sido petrificado e transformado em uma escultura de pedra. Os lábios de Klein tremeram algumas vezes enquanto sua expressão se distorcia indiscernivelmente. Depois disso, balançou o braço direito, enfiou a palma da mão no bolso e tirou-o. Apertado firmemente na palma da mão havia um amuleto de cristal preto semelhante a um cartão. Ao mesmo tempo, Azik estava se aproximando da imponente serpente emplumada ilusória. Seus passos aceleraram como se ele estivesse retornando ao seu trono. No entanto, seus olhos que tinham chamas brancas pálidas estavam cheios de dor. Sua expressão estava extremamente distorcida. Não, Azik murmurou mais uma vez. Onde quer que sua pele estivesse exposta, penas brancas manchadas com óleo amarelo cresciam das lacunas das escamas negras. A gritaria intensa e o desejo o fizeram perder o controle de si mesmo. Ele estava prestes a subir ao céu e saltar em direção à gigantesca serpente emplumada que compartilhava seu rosto. Chamas brancas pálidas se espalharam do item em forma de pássaro em sua testa, fluindo em direção ao resto de seu corpo. A intuição espiritual de Klein estava enviando avisos enquanto ele dizia apressadamente uma única palavra no antigo Hermes: destino. Assim que ele estava prestes a usar o amuleto, o ambiente ao seu redor se acalmou de repente. Não havia mais nenhum som. Uma palma feminina esbelta e clara apareceu do nada e pressionou o acessório dourado em forma de pássaro na testa de Azik. Uma figura então se materializou entre Azik e a imponente serpente emplumada ilusória, impedindo a aproximação dos dois. Com a ajuda desta força externa, Azik finalmente conteve aquele desejo e o chamado irresistível para se fundirem. As chamas brancas pálidas em seus olhos refletiam a figura flutuante no ar. Era uma bela dama vestindo um manto antigo. Ela usava um capuz preto. Seu rosto estava inexpressivo e seus olhos negros eram profundos e escuros, desprovidos de espiritualidade. Nota:
Foi usado o pronome masculino para a morte, então haverá casos que tratarei como masculino e outro como feminino dependendo da conveniência da língua portuguesa. Ponto.